Olá, como vai? Você está conosco novamente no programa Na Missão, um programa do canal APTV, um programa que traz a você sempre novidades, pessoas, informações e muito conhecimento a respeito de missões no Brasil e fora do Brasil. E hoje, como você pode ver, nós temos aqui conosco uma pessoa muito importante. Eu vou apresentá-lo daqui a pouquinho. Quem já o conhece já sabe de quem eu estou falando. Mas, antes disso, quero agradecer a sua audiência e dizer que esse programa faz parte de uma série gravada aqui direto do 7º Congresso Brasileiro de Missões, promovido pela AMTB e em parceria também com a editora Ultimato. Muito bem, estou aqui com o pastor Ronaldo Lidório. Pastor Ronaldo Lidório é um expoente hoje na igreja brasileira, em missões principalmente, no ensino, mas ele conhece muito a respeito de missões, que é o nosso tema. Ele tem sido convidado para, eu estava brincando com ele, que 110% dos congressos que nós temos conhecimento, o nome dele está lá como preletor, não é, pastor? É uma brincadeira, mas de fato, em grande parte dos congressos ele tem sido preletor. E nós temos o prazer de recebê-lo. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa Na Missão do canal APTV, pastor. Obrigado aí, oportunidade boa para mim estar com vocês. Creio que esse programa é realmente uma bênção, um potencial para encorajar, despertar, mobilizar, orientar a igreja brasileira e até além da igreja brasileira, realmente impactar o Brasil aí com a verdade de Deus. Pastor, eu vou fazer uma retrospectivazinha pequena sua. Eu vou contar um pouquinho sobre a sua experiência. Eu quero que o telespectador o conheça, mas é muito rápido. Ronaldo Lidório é presbiteriano, mineiro, estudou teologia em Recife. Ele hoje trabalha com a missão Amém, está envolvido também com a APMT, a presbiteriana. É teólogo, antropólogo de formação, tem mestrado em missiologia, tem doutorado em antropologia cultural. Então, é uma experiência acadêmica bastante expressiva. Mas não é só acadêmica a experiência do pastor Ronaldo Lidório. Nós, ao olharmos para ele, podemos ter a impressão errada, mas ele tem muita experiência, ele começou muito novo. Ele tem 9 anos de experiência no campo em Gana, na África, e também depois 12 anos na Amazônia. Uma experiência sensacional. Como é que foi isso, pastor? Como é que isso tudo começou? Eu e minha esposa Rossana, nós nos encontramos em Recife. Graças a Deus, depois de um tempo aí de preparo, Rossana é enfermeira. Eu fazia teologia no Seminário Presbiteriano do Norte, lá no Recife. Nós nos casamos, mas com esse anseio de servirmos a Deus nas missões. E fomos então para Gana, na África. Passamos ali esses 9 anos, ali nasceu nossa filha. Nosso filhinho foi para lá com 2 meses de idade. Aprendemos muito com os africanos, aquela alegria, mesmo no contexto de sofrimento, coisa assim que a gente realmente aprende e leva para a vida inteira. E tivemos o privilégio de trabalhar na África com plantação de igrejas e tradução da Bíblia. Traduzimos o Novo Testamento para uma língua, a língua Limompelo. Foi entregue o Novo Testamento em 2004, graças a Deus, e eles estão hoje traduzindo o Antigo Testamento para a mesma língua, com esforço próprio. A igreja com Comba traduzindo aí a Bíblia para a sua língua. Aí viemos em 2002 para o Brasil, estamos envolvidos com o trabalho indígena até então. Impressionante, muito bem. Nós temos aqui algumas perguntas que nós gostaríamos de fazer, mas antes eu queria falar um pouquinho a respeito do seu trabalho. Pastor Ronaldo Lidório tem atuado muito no treinamento e acompanhamento de missionários em regiões áridas. O que é que você chama de regiões áridas? Basicamente são aquelas regiões do mundo onde o evangelho não chegou ou onde o evangelho chegou e uma igreja não nasceu. Há regiões, por exemplo, onde o evangelho chegou há 10, 20, 30 anos e não há ainda nenhuma igreja do Senhor Jesus naquele lugar. E, obviamente, isso desencoraja missionários, equipes missionárias, agências missionárias. Então, nós temos nos especializado em dar um treinamento para evangelização e plantação de igrejas nessas regiões e um acompanhamento. No momento, nós estamos conectados... Esses são os desafios do Brasil hoje, essas regiões que você Eu creio chama que é o áridas? desafio missionário da Igreja de Cristo em todo o mundo. Onde o evangelho ainda não chegou ou não vemos ainda uma igreja nativa, uma igreja da região. Graças a Deus,
O Evangelho tem crescido tanto, até em países onde 20 anos atrás havia poucas igrejas, como a Índia, China, Filipinas, Nigéria. Hoje tem realmente explodido e essa turma tem exportado o Evangelho para o restante do mundo. Mas ainda mais de 400 regiões onde não há nenhuma igreja do Senhor Jesus. Pastor, você acha que a igreja brasileira está dormindo? E eu vou dizer por quê da minha pergunta. Porque tem sido usado muito, inclusive no próprio CBM, o termo despertar. Se alguém tem que despertar, é porque está dormindo. É correto dizer isso? Você concorda com isso, pastor? Eu creio que parcialmente sim. A igreja brasileira tem feito uma caminhada de envolvimento com a missão. A missão é a missão de Deus, é o plano de Deus para todo mundo, seja perto do outro lado da rua, seja longe do outro lado do mundo. E essa caminhada tem sido abençoada. Hoje se estima que há aí pelo menos uns 6 mil missionários transculturais. No Brasil, a igreja tem realmente entrado em praticamente todas as regiões, não apenas com a evangelização e com ação social, assim, de maneira profunda. Por outro lado, o número de iniciativas missionárias está muito aquém do potencial da igreja brasileira. Daí a ideia da necessidade de um despertamento, de um mover de Deus mais amplo, mais profundo, e tem sido realmente esta a nossa oração. A expectativa, por exemplo, de que, mediante o tamanho da igreja evangélica brasileira, pudéssemos ter hoje cerca de 30 mil missionários transculturais e hoje, Quantos possivelmente, temos? pouco mais de 6 mil. Isso é pouco? Isso é pouco perante as necessidades, não só perante o que a gente acha que tinha que ter pelo nosso tamanho, mas perante as necessidades. As necessidades e o próprio potencial da igreja. Quer dizer, a igreja hoje, então, tem partes dela dormindo. Eu creio que a igreja está parcialmente adormecida. Temos algumas igrejas locais, temos algumas denominações, têm feito um trabalho grande e até rápido, graças a Deus, mas isso não se vê em todo lugar da igreja brasileira. Há uma falta de identificação desses talentos, desses dons, desses vocacionados, dessas vocações para o ministério nas igrejas? Ou há uma falta de preparação? Ou enfim, qual é a sua visão a respeito desse déficit? Eu creio que a igreja brasileira hoje reflete a própria influência da sociedade sobre o crente de maneira ampla. Hoje a sociedade ela leva cada um dos seus participantes a olhar mais para si mesmo, de uma maneira mais hedônica, a buscar uma realização pessoal, esse crescente aí dessa influência narcisista, o homem querer se destacar, construir seu próprio império, e tudo isso é contra a missão. Uma vez que nós olhamos para nós mesmos, nossas necessidades, apenas os nossos anseios pessoais, nós perdemos de vista a necessidade do mundo e também a própria missão de Deus, em que a igreja deveria ser sal da terra e luz do mundo. Mas há algumas trevas bem próximas de nós, às vezes ruas, onde nós passamos todos os domingos para chegar até um certo templo, uma igreja, no culto, um domingo à noite, cheias de pessoas com sofrimento físico, emocional, uma miséria absoluta, ampla prostituição, e nos acostumamos a passar por essas áreas de sofrimento com os olhos praticamente fechados. Eu creio que a igreja que é sal da terra e luz do mundo, olha ao seu redor e vem realmente a iluminar e salgar onde há trevas. Nós vamos continuar essa conversa daqui a pouquinho com o pastor Ronaldo Lidório. Fique por aí, daqui um minuto a gente volta, vamos para o nosso break, daqui a pouco a gente continua, pastor. Amém. Cada uma dessas crianças traz sonhos e necessidades muito parecidas com as nossas. A diferença é que muitas não têm as oportunidades que você e eu temos de realizá-las. O Projeto Calçada busca levar vida a crianças, adolescentes, jovens e adultos sem esperança. Ajude-os a conquistarem seus sonhos e ter suas necessidades supridas. Projeto Calçada, trazendo esperança às crianças em risco ao redor do mundo. Pastor Ronaldo Lidório está conosco hoje aqui no programa Na Missão e vamos continuar conversando com ele. Como eu disse, um expoente nacional hoje da Igreja Evangélica Brasileira e com uma grande experiência e especialidade em missões. Por isso ele está aqui hoje conversando conosco. Pastor Ronaldo Lidório, nós temos algumas outras perguntas. Nós estávamos falando da igreja adormecida, não é?
e das dificuldades que você vê, talvez em parte da igreja adormecida, e talvez por isso tenha se tornado tão amplo a palavra despertar nos nossos congressos de hoje em dia, né? Um dos problemas do Brasil são os abismos também geográficos que nós temos. O Brasil é um país de dimensões continentais, com um litoral imenso, com um interior desafiador, com floresta no meio. Você mora em Manaus, né, pastor? Mas você é do Sudeste. Quer dizer, nós todos que temos algum conhecimento de lá e cá, nós sabemos que existem diferenças e expectativas. Às vezes as pessoas imaginam o Sudeste, né? E os de cá também imaginam lá, mas é preciso entender que esses abismos existem de fato. Como é que você vê isso e em que isso atrapalha, né, a missão da igreja? Principalmente vamos falar sobre índios, sobre Amazônia, sobre tribos. Isso atrapalha essas dimensões geográficas imensas do Brasil? Sem dúvida. Eu creio que esses abismos geográficos, eu diria abismos geográficos e abismos sociais, talvez na própria região possa ser identificada mais de uma categoria de necessidade social, e é preciso a igreja abrir os olhos para enxergar bem o que acontece ao seu redor. Mas pensando nesses abismos geográficos, creio que algumas áreas menos evangelizadas do Brasil estão realmente no norte e nordeste, porém precisamos também observar o que acontece no sul. O crescimento do evangelho no sul é muito pequeno e bastante lento. Então, eu diria que o extremo sul, o nordeste, com foco no sertão, e o norte, com foco indígena e ribeirinho, são aí as áreas com maior carência social. Porém, esse mundo globalizado e urbanizado, as carências se misturam. Então, você tem hoje indígenas morando em São Paulo, você tem os imigrantes islâmicos morando em Foz do Iguaçu, você tem os ribeirinhos chegando cada vez mais próximos às grandes cidades e médias cidades, e realmente esse desafio se torna mais complexo. Creio que uma palavra-chave seria parceria, no momento em que uma igreja, que é uma igreja saudável, que possui uma capacidade de influenciar uma região com o Evangelho de Jesus, faz uma parceria com uma igreja menor, num canto ainda pouco evangelizado, uma igreja pequena, sem recursos próprios. Nessa parceria nós temos visto muitas coisas positivas acontecerem. Dezenas de igrejas no sertão têm sido plantadas em parceria com igrejas do Sudeste. E dezenas de igrejas no norte, na região ribeirinha, têm sido plantadas em parceria com igrejas do próprio norte, mas nas regiões urbanas, como Manaus, como Belém e assim por diante. Então, creio que parceria seria uma palavra-chave para se pensar em alcançar ou atingir todo o território brasileiro com o Evangelho. Bom, essa é uma das ideias, mas a minha próxima pergunta seria exatamente nesse sentido. O que é que se pode fazer no Brasil para diminuir essa distância geográfica, esse abismo, esse vácuo que existe num país como o Brasil? Eu creio que a primeira ação seria mesmo mais informativa, a necessidade de informação. Pouco se sabe o que acontece aqui ou ali. Por exemplo, talvez muitos cristãos, muitos evangélicos não saibam que há ainda 10 mil comunidades ribeirinhas no norte do Brasil sem a presença de qualquer igreja evangélica. Então, a falta, a ausência de informação, ela também nos cega. Eu diria que informação seria realmente um bom passo. Em segundo lugar, um engajamento das igrejas locais. Algo muito positivo tem sido igrejas mais fortes e com a visão missionária mais definida, enviando missionários de curto prazo. São geralmente jovens que vão para uma semana, duas, até um mês de trabalho missionário, voltam inflamados, com muita informação, desafio para a igreja local e também com a vida transformada, impactada com aquela experiência tão profunda no campo missionário. Então, eu diria que a informação, eu diria que o engajamento em segundo lugar, e em terceiro lugar seria mesmo esta parceria, no momento em que duas pessoas entendem uma necessidade, cada pessoa possui o seu dom, o seu espaço, a ferramenta que Deus lhe dá, e ali juntos podemos então construir algo mais para a glória de Deus. Uhum. A respeito dessa experiência dentro do campo, experiência mesmo que por alguns dias, né? Nós temos algumas experiências no passado também em relação a isso. E eu posso afirmar aos nossos telespectadores, a quem está nos assistindo, que de fato essas experiências são marcantes, profundas e duram para a vida toda, não é? E elas causam um impacto na vida de quem participa.
Então, está aqui o convite do pastor Ronaldo Lidório. Eu não sei se posso transformar isso num convite. Posso? Sem dúvida. Nós temos recebido, aliás, várias igrejas, por exemplo, em Manaus, têm recebido voluntários, não apenas jovens, mas profissionais liberais, que vão entre 1 a 4 semanas trabalhar junto aos ribeirinhos. E há dezenas de barcos que têm feito um trabalho social e um trabalho evangelizador, assim, de expressão no norte do Brasil, e muitas vezes não há voluntários suficientes para isso. Pois é, então fica aqui o convite do pastor Ronaldo Lidório. Como é que, praticamente, para nós terminarmos este bloco, vamos passar na prática como é que essas pessoas que estão nos assistindo e que poderiam ter interesse real em participar dessas viagens, como é que elas podem entrar em contato com quem, falar com quem, através de que site, como é que elas podem saber mais e se engajar nesses projetos? Eu creio que, possivelmente, a melhor maneira de você se vincular ou se engajar com um desses segmentos menos evangelizados no Brasil, a Ribeirinhos seria um desses segmentos, mas há indígenas, ciganos, quilombolas e outros, seria o site da AMTB. A AMTB possui um departamento específico que lida de maneira a informar e fazer pontes em relação a esses segmentos menos evangelizados. Seria www.amtb.org.br. A AMTB é a Associação de Missões Transculturais Brasileiras, que vem aí a convergir essas iniciativas da Igreja Brasileira, especialmente na área missionária. A AMTB é a organizadora do Congresso Brasileiro de Missões, que nos traz aqui nessa parceria para a produção desses programas, dessa série especial. Muito bem, nós vamos encerrar aqui o segundo bloco, mas nós voltamos no terceiro porque nós temos mais algumas perguntas para o pastor Ronaldo Lidório. Aguarde que a gente volta daqui a pouquinho. Desde pequeno, te ensinaram que só dá para fazer missões de 3 formas: indo, orando ou contribuindo. Você sempre sentiu seu coração ardendo por missões, mas como seus talentos e habilidades não se encaixam muito bem no trabalho de campo, você ficou com as outras 2 opções: contribuir e orar por aqueles que estão lá. Nós da base acreditamos que existem muitas outras formas de fazer missões e que todos podem servir com aquilo que sabem fazer. Conheça hoje o nosso trabalho e saiba como você pode ajudar. Base, juntos pelo reino. Conheça a revista eletrônica Vale Gospel Notícias, o ponto de referência dos evangélicos. Entre em nosso site, aproveite os nossos serviços e conheça o Vale Gospel Card, rede de descontos no guia de compras, serviços e conveniados. Peça agora o seu gratuitamente. Aproveite este benefício e ligue agora mesmo. 12 98 829 7380. Mande um e-mail para a gente, valegospelcard@gmail.com. Acesse o nosso site www.valegospelnoticias.com.br e fique por dentro das boas notícias que temos para vocês. Estamos de volta aqui para o terceiro e último bloco do programa Na Missão, aqui direto do Congresso Brasileiro de Missões, com o pastor Ronaldo Lidório, que está conosco nesta edição do programa Na Missão. Pastor, nós falamos várias coisas, mas uma delas me chamou a atenção. Você disse que uma das coisas que precisamos para quebrar essa barreira é comunicação. O do norte saber o que o do sudeste está fazendo, o que o do sudeste está fazendo, o ribeirinho saber, e o do litoral saber o que está sendo feito no interior. Então, nós gostaríamos de deixar aqui a seguinte mensagem: o canal AppTV está engajado nessa missão, é o que nós queremos, a unidade da igreja no mundo, a unidade da igreja em língua portuguesa e de todas as ações missionárias que estão acontecendo, para que em todo lugar as pessoas acessando canalapptv.com terão acesso a qualquer tipo de informação, ao que todas as igrejas, missões e instituições estão fazendo. E gostaríamos muito de deixar esse espaço aberto desde já às suas atividades e da MTB. Muito bem, eu tenho algumas outras perguntas. Uma delas trata-se do que nós estamos falando quando nós falamos de segmentos, né? Então, por favor, me descreve um pouquinho esse tema. O que você entende como os diferentes segmentos que nós temos que alcançar, áridos aqui no Brasil? No Brasil, os segmentos menos evangelizados, há grandes necessidades gerais, mas os segmentos menos evangelizados são, em primeiro lugar, o segmento indígena, com ainda 106 etnias indígenas, sem nenhuma presença missionária, sem nada, nenhuma iniciativa de evangelização ou engajamento missionário.
Em segundo lugar, o segmento ribeirinho. Dentre as 35 mil comunidades ribeirinhas no Brasil, 10 mil não possuem nenhuma presença de igreja evangélica. O segmento cigano, com 700 mil ciganos ainda sem conhecer o Senhor Jesus. Temos o segmento quilombola, cerca de 2 mil comunidades quilombolas no Brasil, onde não há nenhuma presença de uma igreja evangélica. O segmento sertanejo, certamente, ainda com mais de 6 mil assentamentos sertanejos, pequenas comunidades, microcomunidades, onde não há nenhuma presença de uma igreja evangélica. Há outro segmento, o segmento dos surdos e mudos. É interessante notar que há 9 milhões de surdos com comunicação ou dificuldade de comunicação no Brasil. E o trabalho evangélico entre eles, quando há, é apenas traduzir o culto, etc. Muito superficial. Muito superficial, muito ainda incipiente. E, por fim, há um segmento que é o segmento dos imigrantes. Há no Brasil populações de 27 países, que são países onde o evangelho não pode entrar, mas eles estão entre nós, especialmente em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Foz do Iguaçu. Existe uma outra derivação do seu trabalho, que é a identificação de vocações. Você trabalha muito com isso, pastor. Me diga se você está satisfeito com o resultado que você tem visto na identificação e despertamento dessas vocações ou não no Brasil no momento atual. Eu creio que há duas realidades, são realidades paralelas. Em primeiro lugar, nós vemos um grande número de jovens vocacionados. Graças a Deus por isso, em congressos, encontros, conferências, igrejas locais, não são centenas, são milhares de jovens que se entendem ou entendem que são vocacionados por Deus para a missão. Eu entendo que Deus vocaciona toda a igreja vocacionada por Deus para cumprir a missão, e no meio de todos, Deus também vocaciona alguns para ministérios específicos. Então, há essa realidade, digamos, positiva, em que há um número crescente, expressivo de jovens, especialmente, que entendem essa vocação e se veem como vocacionados. Por outro lado, a quantidade de jovens missionários que chegam nos campos missionários é muito pequena. Então, existe aí um gargalo, existe aí algum impedimento nesta transição, nesta caminhada que precisa ser identificado. Eu creio que uma das necessidades é de encorajamento e de orientação do jovem vocacionado à medida que ele caminha. Mas estamos num bom momento ou não? Precisamos melhorar a identificação desses jovens. Você está satisfeito com esse momento? Ou você diria que não é Eu creio momento... que não é um bom momento, estamos bem aquém, especialmente não tanto na identificação, mas no acompanhamento. O jovem, no desenvolvimento disso. Sem dúvida, ele chega em um Congresso Brasileiro de Missões, até outro se congresso, identifica, se anima, mas depois diz, isso morre. Deus me chamou para ser missionário, etc. Chega em sua igreja local, mas ali ele é um jovem universitário, ele não sabe qual será o próximo passo, quais são as possibilidades de treinamento, quais são as oportunidades de engajamento com a missão, e ali essa vocação se dilui ao longo da sua caminhada. Então, falta acompanhamento, eu diria. Ok. Muito bem. Então, nós vamos terminar em breve, mas a última pergunta é: qual é o tipo de igreja que você sonha para o Brasil? Eu sonharia com uma igreja, em primeiro lugar, escriturística, uma igreja que ama a palavra de Deus e que se guia pela palavra de Deus. Uma igreja também onde há bastante comunhão verdadeira e amor entre os irmãos. E uma igreja, sem dúvida, que é sal da terra e luz do mundo, engajada com a missão, que não fecha os olhos para as trevas ao seu redor, mas se vê como enviada por Deus para fazer diferença, seja do outro lado da rua, seja do outro lado do mundo, mas envolvida realmente com Deus e a sua missão. Estamos muito longe de uma igreja dessa? Eu creio que nós temos visto alguns vislumbres muito positivos dessa igreja em alguns lugares do Brasil, mas é necessário nós orarmos e trabalharmos, esperarmos no Senhor realmente que algo melhor aconteça. Eu gostaria de ouvir suas sugestões ou até mesmo aspirações práticas. O que é que nós podemos fazer de prático para chegarmos a sermos uma igreja próxima do que nós estamos conversando? Creio que pelo menos 3 coisas. Em primeiro lugar, ver pastores de igrejas locais pregando a palavra de Deus e enfatizando também a missão de Deus no mundo. Deus resgatando aqueles a quem Ele chama para a salvação em Jesus Cristo, utilizando a igreja
para esta ação de proclamar e também testemunhar do Evangelho vivo, que é o Senhor Jesus. Então, a pregação da palavra com ênfase na missão, não feita por missionários ou pregadores específicos, mas pelo pastor da igreja local. Creio que isso seria transformador. Em segundo lugar, valorizar mais a oração. Eu creio piamente que Deus responde às orações. E geralmente a reunião de oração da igreja é a reunião menos frequentada, no dia mais improvável, às vezes num local, digamos, menos acessível. Mas é preciso realmente valorizar a oração. A oração não apenas é um ponto de encontro com Deus e não apenas expressa a Deus aquilo que nós vemos ao nosso redor, mas aí a oração também move o nosso próprio coração. Deus move o nosso coração à medida que nós oramos por certas situações, seja no nosso lar, seja perto, seja longe de nós. Eu creio que a pregação da palavra, a oração, e eu creio que o engajamento, temos visto tão boas experiências, igrejas, por exemplo, que passaram a olhar ao seu redor. Quais são as trevas ao seu redor? Há uma igreja em São Paulo, outro dia, começou a olhar ao seu redor e ver que a cada final de semana havia pessoas jogadas, resultado do crack, das drogas, do álcool, e ali, às vezes, na porta da igreja. Então, ao invés de colocar os diáconos para ali salvaguardar a igreja, até mesmo limpar ali a entrada para que os crentes possam entrar, coloque a igreja para fora para se engajar com aqueles que estão ali em sofrimento, à espera de alguém que pregue, de alguém que os abrace, de alguém que realmente faça a diferença. As duas primeiras sugestões eu resumiria num corinho antigo que dizia: leia a Bíblia e faça oração. Sim, verdade. Se quiser crescer, que nós aprendemos quando era criança, né? A terceira parte é o complemento de tudo isso aí. Por isso, em prática, ler a Bíblia, o que a gente ora e o que a gente lê, colocar isso em prática, não é? Muito bem, Pastor Ronaldo Lidório, nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer muito a sua presença aqui conosco. Obrigado. Espero que vocês tenham aproveitado bastante, gostado. Esse programa está disponível no canal TV, é o programa Na Missão com o Pastor Ronaldo Lidório. E teremos muito mais programas aí à frente. Você fique ligado em todos os programas Na Missão, porque nesse CBM nós tivemos a condição de gravar programas riquíssimos com diversos pastores. Um deles está aqui, Ronaldo Lidório. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado pela oportunidade. Estaremos sempre abertos à sua palavra aqui dentro do nosso programa. Amém. E do canal Deus TV. abençoe, viu? Amém. Muito obrigado pela sua audiência. Fique conosco e até a próxima.